Ei, a maternidade pode ser leve. Lá dizia aquela mãe que tem uma rede de apoio. Aquela mãe que julga a outra, que tá reclamando ali, mas ela tem todo o aparato, toda uma rede de apoio ali pra poder ajudar. E ainda tem a pachorra de falar assim: mas teve filho porque quis. Não sabia que era assim. Ai, gente, olha, eu não posso ouvir isso. Sabe por quê? Essas pessoas que julgam o outro têm uma certa falta de empatia, né? De entender, de colocar no lugar do outro, porque ela não viveu isso. É o que eu falo. A pessoa não viveu, então a pessoa pode falar isso. Gente, a gente tá num mundo em que muitas mulheres sonham em ser mães, fazem de tudo, fazem tratamento e não conseguem. Outras não têm o sonho de ser mãe, usam anticoncepcional e tudo que aparece aí. Tem casos de bebê que nasceu com DIU enrolado no cabelo. Então, assim, é muito fácil julgar, né? É muito fácil você julgar porque, assim, às vezes você tem essa rede de apoio e você não consegue sentir essa prisão, você não consegue sentir essa falta de liberdade. E aí o que eu percebo, assim, que eu vivo no meu dia a dia, além de ser mãe, a gente perde uma coisa que é muito nosso, assim, que é o direito de ir e vir. Por que eu falo isso? Porque se eu vou sair e deixo meu filho com meu esposo, que é a única pessoa que posso contar, né? É minha única rede de apoio, mas, assim, ele trabalha quase todos os dias, inclusive fim de semana, então não posso contar ali 100%, então não tenho outras pessoas para contar, é só com meu esposo, que é o pai dele, que faz mais que obrigação de cuidar dele, né, e ele é ótimo nisso. E se eu deixo o meu filho com o meu esposo para eu poder, sei lá, cuidar de mim, para eu ir ali fazer as unhas, vamos supor. Uma vez eu fui fazer minhas unhas e sobrancelhas no mesmo dia, no mesmo local. Demorou demais. Demorou muito, demorou demais, assim, eu acho que eu fiquei lá umas 3, 4 horas. E meu marido me ligando, e aí, o que aconteceu? Mandando mensagem, o que aconteceu? Onde tá você? Que não sei o que. E demorou. Eu falei, pode ser que demore. Eu falei, pode ser que demore que eu vou fazer as duas coisas. Se for o contrário, se for o meu esposo que ele sai pra ir no mercado, tem fila e demora e ele pega trânsito, eu não vou cobrar ele de demorar, porque o filho tá precisando dele. Você tá entendendo? O peso da maternidade. E eu não falo peso numa coisa negativa, não. Nesse vídeo eu só estou fazendo uma reflexão de quanto a nossa sociedade machista, né, e o quanto o peso sempre vai pra mulher, de qualquer forma, mesmo com o pai ali sendo presente, contribuindo, fazendo a sua parte, o seu papel de pai, o peso de ser mãe é muito maior. A mulher que tem que abrir a mão do trabalho, eu tive que abrir a mão dos meus trabalhos. O pai, ele não vai fazer isso, a não ser que a mãe suma, vá embora ou morra, ou sei lá o que acontece, e aí o pai tem que assumir sozinho a guarda da criança. Mas se isso não acontece, é sobre a mãe que vai cair toda a responsabilidade. E aí, por que eu toco nesse assunto e por que esse assunto me toca tanto? Porque, como eu falei no começo, não é todo mundo, toda mãe que vive isso. Não é. Tem mulheres aí que vivem uma maternidade leve. E sim, pode ser leve. Pode ser sim, a maternidade, ela pode ser leve. Desde que você tenha uma rede de apoio, desde que você tenha lazer, desde que você fuja da sua rotina, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Sabe por que eu falo isso? Porque é um assunto muito banal, assim, e ninguém toca nesse assunto. Mas eu percebo, assim, quando as críticas são muito grandes, de mãe para mãe no sentido, as mães que vivem isoladas de uma sociedade, porque não tem parentes perto, que é o meu caso, moram na cidade longe, que também é o meu caso, e só tem o esposo para poder ser a sua rede de apoio, tudo é muito mais difícil, porque ela se anula completamente, que é o meu caso. E aí hoje eu tô fazendo essa reflexão hoje, já que o ano tá acabando e a gente tem que fazer uma retrospectiva de vida, da nossa vida. Aí eu fiz fazendo essa retrospectiva, pensando aqui na minha vida, eu falei, gente, quanto eu vivi no anonimato, nesse sentido, assim, e o quanto isso tem me abalado emocionalmente, quanto a questão de se anular tem me abalado, porque tem gente que se anula, mas assim, ok, não vive ali sua vida, mas quando você vem de uma vida onde que você tinha muita atividade e você se encontra meio que parada no tempo, gente, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Eu sou uma pessoa muito ativa. Sempre aconteci, fazia cursos. Continuo fazendo, né? Mas não mais com a mesma intensidade, não mais com a mesma dedicação, porque eu me tornei mãe, né? Aí eu não tenho todo o tempo do mundo pra poder me dedicar o quanto eu gostaria. E assim, gente, sabe o que é mais frustrante? Nesse contexto maternal, que eu falo, né, do julgamento, da gente não se comparar com outras pessoas, porque eu tenho observado muito isso de um tempo pra cá, dessa questão
questão da comparação, porque quando você tem uma vida financeira estável, como eu falei, né? Você tem uma vida, além de você ter uma vida financeira estável e uma rede de apoio, a maternidade sempre vai ser leve, gente. Agora fala isso pra uma pessoa que não tem rede de apoio e não tem uma vida financeira estável. Como que fica o estado mental de uma pessoa assim? No meu caso, eu só tenho muito autoconhecimento. Eu acho que é a chave pra mudar tudo na vida de um ser humano. Autoconhecimento. Se você não tiver, você tá fadada à depressão, você tá fadado à ansiedade, à angústia, tudo mais de ruim que acontece. E ainda tem gente que julga, tem gente que julga.